ser áudio também, pode ser áudio, eu vou escrever depois. Bom, gente, eu sou o pastor Jacksonelli. O quê? Se vai dar certo, não vai. Sou o pastor Jacksonelli, pastor aqui da Magna de Santarém. Amém? Professor de teologia do CTS, Teológico Europeu. E é um prazer ter-vos a todos. Temos aqui duas alunas novas que vão se apresentar. Começar aqui pela Ana. Vem, Ana. Não ouvi. Nem eu. O que você tá falando aí? Fala pra fora. Eu sou a Vitória. A bombonzinho. Você é casada, Ana? Sou Solteira? Quantos anos? Amém. Você é de onde? Santarém? Amém. Temos ali também nossa irmã. Quer se apresentar? Sim, professor. Por favor. Eu sou a irmã Chantal Ferreira. Chantal. Chantal Ferreira. Sou mãe de 3 filhas. Estou aqui em Santarém há quase 6 meses. E vim acompanhar minhas filhas estudarem aqui. Sou angolana. Amém. É muito bem-vindo. Obrigada. Temos mais alunos que alguns não podem estar presencial, estão online, outros não podem vir aí fazem online e alguns só fazem online mesmo porque são de longe. Bom, página 8, eu vou pedir ao Eric para pôr o seu livro aí de forma que a irmã Chantal consiga ver também. É o livro, Jânio. O livro. Isso. O que o celular tem a ver com o livro? Eu não sei, eu pensei no celular na hora. Isso, para ela também conseguir ler aí. E nós vamos Demorou mandando subir aí pra no cima. grupo, para quem é de longe, o presbítero Lúcio, que não conseguiram pegar ainda o livro, vamos colocando a foto. Página 8, alguém já colocou lá? Não, por favor? Sim? A foto? É a foto? Já. Bom, muito rapidamente, nós tivemos aqui um período de férias muito bom, bem prolongado. Soube muito bem, não soube? Uai, Foi mais de semana. foi umas 3 ou 4 semanas, né? Foi Foi. uma grande das férias. Mas foi bom ou não foi, gente? Foi, graças a Deus. Foi bom. Vamos ver se foi A bom. Thalia tá com olho desse tamanho assim olhando pra mim, tipo, o que é? Não, pra mim foi. É que ele Ah, teve foi férias, bom. a gente não entendeu. Vamos lá. Férias aqui. Bom, eu quero recapitular muito rápido, porque eu pus a Bom nome. recapitulação justamente para perceber como vocês estão. Se a memória está fresca, se vale a pena eu avançar ou se eu vou perder tempo. Mas pronto. As perguntas com maior nível de dificuldade aqui, creio eu, que foram... Tem tempo de raciocínio. Tem que ter dado uns minutos a mais aí, pastor. Bom, Antes da gente Não foi pensar, dificuldade, já foi tinha... tempo de raciocínio. A gente não teve tempo de raciocinar teve. direito. Todas tiveram tempo para responder. Os anjos têm livre-arbítrio, 74%, né, acertou a pergunta. Portanto, é uma questão que está bem esclarecida. Sim, os anjos têm livre-arbítrio, né? Um exemplo disso foi Lúcifer, que decidiu rebelar contra Deus. Se ele não tivesse vontade própria, fosse criado para servir sempre e nunca ter as suas vontades, ele não faria isso. Quando foram criados os anjos, tinha lá várias respostas, mas a resposta correta é provavelmente depois do céu e antes da terra. Por que o provavelmente? Porque é um conteúdo que a Bíblia te dá indícios, mas ela não te dá certinho com especificidade. Se é que existe essa palavra. Então, essa foi uma pergunta muito considerada com grau de dificuldade, né? Só 32% de pessoas acertaram, portanto, eu acho que foi porque escolheram a primeira opção na prece, que é depois do céu e antes da terra, mas não é. É a que diz, Eu provavelmente... nem vi essa alternativa. Só foi-
Esse eu lembro. 63% de acertação, de acertos, foi os anjos têm poder? Sim, os anjos têm poder. A Bíblia nos mostra os anjos fazendo coisas sobrenaturais, amando de Deus, portanto, eles têm poder. Agora, se é um poder inerente ou se é um poder que emana de Deus, é outra discussão, que não vamos entrar agora. 68% de acertos. Os anjos foram criados antes da Terra? Sim, né? Devia estar 100% aqui, porque isso assim, de certeza que é, não tem provavelmente. Mas se... Antes da Terra é de certeza porque nós temos o livro de Jó, que eles estão fazendo festa enquanto Deus criava a Terra, portanto, eles tinham que existir para fazer festa, né? Bom, isso a Bíblia dá certeza. Os anjos não são, e aqui começa As pegadinhas. não é pegadinha. Não é pegadinha. É porque se a pessoa não lê o enunciado direito, a pessoa erra a questão. Os anjos não estão a serviço da igreja? Bom, se são seres ministradores, 53%, gente, isso aqui não é aceitável. Se eles estão, são seres ministradores, ou seja, ministro é servo, é quem serve, amando de Deus, eles estão a serviço dos santos que nós lemos na Bíblia. Bom, a igreja faz parte dos santos, né? Então, estão sim a serviço da igreja. Ok. Não são servos do homem, são servos de Deus, mas que cumprem ordens a serviço da igreja. Com 53% de acertos, a origem da palavra anjo, tanto do grego como do hebraico, quer dizer mensageiro. Bom, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso é uma coisa que está no livro, é mais decorado que lógica em si. Mas sim, tanto a palavra malak, que é do hebraico, como a palavra ângelos, que é do grego, ambas significam anjo e quer dizer mensageiros. Pastor, Sim. nessa questão eu respondi que sim e mostrou que a resposta estava errada. Porque é uma pegadinha também. Por causa do não no meio. Não quer dizer mensageiro. O não transforma a resposta para negativa. Certo? Se eu dissesse quer dizer mensageiro, sim. Agora se eu disser não quer dizer mensageiro, não. Por que não? Porque sim, quer dizer mensageiro. É pegadinha. Não é pegadinha. Sim, isso é pegadinha de Enem. A resposta correta seria não, porque a pergunta está na negativa. Tá a afirmar. A pergunta está a fazer uma afirmação de que os anjos, ou que a palavra anjo, tanto no grego como no hebraico, não quer dizer mensageiro. Isso não é verdade, não se verifica. A resposta é não. Bom, qual a quantidade de anjos que Deus criou? Tinha lá pelo menos 2 corretas, mas a mais correta, de acordo com a Bíblia, é que vem escrito na Bíblia, miríades de miríades. A única que eu fui sem titubear. É isso aí. Minha avaliação, gente, minha avaliação é 79% de acertos, elas eram todas certas. Portanto, teve pessoas que pulou e não respondeu essa. No hebraico, malak quer dizer anjo. Sim? Sim ou não? Sim. Sim. Isso é daquelas que é conteúdo do livro, não é muito lógico, é gravar, né? No grego, atenção, ângelos não quer dizer anjo? Não. Aí que é não. Por quê? Porque a pergunta foi posta na negativa. Sim, quer dizer anjo. A palavra anjo. Bom, Ele quis fazer umas pegadinhas, só isso.
Teologia. Que isso, gente, ó. 58% de acertos nessa pergunta. Os anjos não foram criados de uma só vez? 58. Sim, os anjos foram criados de uma só vez. Portanto, se a pergunta diz não, os anjos não foram criados de uma só vez, é mentira, é falsa. Certo? Os anjos são seres espirituais e incorpóreos? Sim. Sim? Sim. 68%. Sim. Os anjos são seres espirituais e incorpóreos. Os anjos são imortais? Sim. 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 Essa até... Nossa. Bom, os anjos não são eternos? É, foi pegadinha essa daí. É pegadinha também. Gente, 32%. 32% caiu na pegadinha. Pois. Não é por causa da pegadinha. Claro que é. 32% Aí eu não pergunto, caiu. os anjos são eternos? Quem acha que sim, levanta a mão. Eu pus que sim, pastor. Não, Pois, mas a eterno. O negócio é o português, né? pergunta... Mas esse é... Essa pegadinha. Não é isso. Eu pus que sim. Os anjos não são eternos? Eles não são eternos. Se você colocou sim, você acertou. Aí, tá vendo? Então eu errei. Aí tá. Essa não é uma pergunta na negativa. Isso é uma pergunta certa. Quando eu percebi que eu Os tava anjos colocando na realmente negativa e ia não são acertando, eternos. fui botar aí, eu errei na hora. Eles são infinitos e imortais, que é o que está aqui em cima. Imortais eles são. Agora, eternos, não. Eterno, a eternidade é um atributo incomunicável de Deus. Não tem princípio. Lembram? Para ser eterno, não pode ter princípio nem fim. Os anjos tiveram um princípio, eles foram criados por Deus. Se eles fossem imortais, ou seja, não fossem criados ou criaturas, isso faria deles um Deus. Mas não, eles foram criados por Deus, são criaturas, portanto, não são eternos, são infinitos, mas não são eternos. Já recapitulamos, certo? Oh, Jesus, tá teimoso. Vamos lá. Página 8, são seres gloriosos. Amém? Vou começar pela filha, Caroline. Começar pela Ana Vitória. Amém. São seres gloriosos. Em razão da questão fazem do lugar onde habitam, os anjos são dotados de dignidade. Inclusive na live aqui. Em razão do que são, fazem e do lugar onde habitam, os anjos são seres dotados de dignidade e de glória sobre-humanas. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro e viram um anjo, e seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Bom, segura. Qual é a habitação dos anjos? E eu quero fazer aqui uma distinção entre anjos e anjos. Existem anjos eleitos, a Bíblia chama de anjos eleitos, e anjos caídos, ou seja, os caídos são os que abriram mão do seu principado. Aqui nós vamos falar dos anjos eleitos, que são dotados de glória. Portanto, qual é a habitação dos anjos? Anjos eleitos, anjos que não abriram mão do seu principado. No céu. No céu. Portanto, o céu é um lugar glorioso, por quê? Porque a presença de Deus enche o lugar de glória. Então, os anjos são seres. Acho que eu tinha essa. Estevão, enquanto pregava os seus oponentes, viram seu rosto brilhar, como o rosto de um anjo. Atos 6:15. Os anjos são cercados da glória de Deus. Lucas 9:26.
E quando se manifestam, aparece sempre como algo da glória celestial. Lucas 2:11. Bom, principalmente porque eles vêm com uma capacitação divina para uma missão, certo? O anjo que veio falar com Maria e anunciar o nascimento de Jesus e a sua gravidez por obra e graça do Espírito Santo. O anjo que foi falar com Abraão, que ali acredita-se ser, em uma das ocasiões, uma teofania. O anjo que foi em Sodoma e Gomorra tirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra, são anjos que vieram da parte de Deus com uma missão. E eles precisam de quê? Eles precisam de uma capacitação divina para aquilo. Por exemplo, a Bíblia relata um anjo que matou milhares de homens de uma só vez numa guerra. Mas aí não é descrito o anjo do Senhor? O anjo do Senhor também acredita-se, pode ser que seja uma teofania. Eu não acredito que nesse caso fosse. Mas, bom, veio com uma missão, porque quando teofania é o próprio Deus, né, assumindo uma forma que possa ser visto ou conversar com um humano, vir na Terra, teofania, sendo o próprio Deus, eu não acredito que o próprio Deus iria guerrear. Aquele anjo guerreou. Né? O Deus que eu conheço, o sopro do seu nariz vai acabar com o exército de Satanás no milênio. Né? Desce fogo do céu e consome tudo. Aquele anjo não, aquele anjo ele guerreou. Literalmente. E matou milhares de soldados. Quer dizer, acredita-se também que seja uma teofania o caso de Jacó, no Val de Jaboque. Né? Jacó segurou um anjo, agarrou um anjo. E lá no final o anjo vai dizer, tocou na coxa dele, claro, deu-lhe um sinal, deu a bênção, mudou o nome, abençoou, porque o nome que ele tinha era amaldiçoado. Jacó significa enganador, suplantador. Israel significa, né, um nome abençoado. Então, quando deu a bênção, falou, agora, você lutou contra o próprio Deus e prevaleceu. Bom, se a gente acreditar que ele lutou contra o próprio Deus, no sentido literal, e prevaleceu, nosso Deus seria muito fraco, né? A questão ali é uma questão de interpretação. Aquele anjo veio de propósito para dar a bênção de Jacó. E o lutou ali é com Deus. Junto com aquele anjo, ele lutou pela sua bênção. Certo? Não deixou o anjo embora. Quero minha bênção, quero minha bênção. E os anjos caídos? Os anjos caídos são os demônios. Habitam? Tem habitação? Já tem habitação? Céu atmosférico. Acredita-se ser no céu atmosférico, mas há muitos que podem estar... porque assim, os anjos caídos, alguns podem estar no inferno, outros podem estar no céu atmosférico, outros podem estar dentro da casa de alguém. Então, a gente só diz assim, não estão no céu. Não quer dizer que eles não tenham que prestar conta, né? Porque no livro de Jó diz que os filhos de Deus, os anjos, no sentido figurado, não literal, estavam prestando conta a Deus, e Satanás teve que ir lá prestar conta, de onde vens para onde vais. Ele disse passear a terra e rodear por ela e tal. Enfim. Bom. Pastor, eu coloquei uma observação aqui da última aula que o senhor disse. Satanás não é um Deus. Então, por causa... eu não lembro o contexto que estava, né? Mas tem muita gente que fala, sou satanista, não sei o quê, aí tem Bíblia satânica, tem tudo como se fosse, né? O cristão que adora a Deus, que tem a Bíblia, que segue os mandamentos. E aí o senhor frisou que Satanás não é um Deus, ele é um anjo caído.
Satanás, ele é criatura, né? Você vai ter algumas passagens bíblicas atribuindo a ele o título Deus com D minúsculo, é óbvio, assim como fala dos deuses do egípcio, dos deuses pagãos e dessa coisa toda. No sentido de que exerce influência, de que controla as pessoas, vai falar o Deus desse século, segundo o entendimento dos homens, não atribuindo a ele a divindade, onisciência, onipotência, eternidade, não é isso, não é nesse sentido de Deus, divindade, certo? É no sentido de Deus, mas que exerce influência, né? Que exerce domínio sobre essas pessoas. Ele é uma criatura, é um anjo caído, é um querubim ungido criado por Deus. Se é criatura, não pode ser. Se é criatura, não pode ser um Deus. Bem? Para ser um Deus, tem que ter os atributos incomunicáveis de divino, né? Todo poder, toda sabedoria, presente em todo lado, não foi criado por ninguém, se não é criatura. Vamos lá. Tá ali, quer ler um pouco? Já falei dúvida. Não são seres dotados de conhecimento. O conhecimento dos anjos é superior ao conhecimento dos homens. Todavia, eles não são oniscientes. A onisciência é um atributo exclusivo da divindade. Relativamente ao dia da sua vinda, Jesus disse: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Mateus 24:36. A hierarquia dos anjos. Peraí, só um segundo. Bom, então aqui nós temos um alerta. Eles não são deuses. Eles não podem agir sem legalidade. O que é legalidade? Legalidade é permissão que legaliza alguém a fazer algo, a atuar em algo. Essa legalidade, ela pode ser dada por Deus, ou seja, Deus permitir aquilo, ou pode ser dada pela própria pessoa, certo? A pessoa invocar demônios e atenção, existe invocação inconsciente. O que é invocação inconsciente? Por exemplo, certos tipos de palavrões que às vezes a gente não conhece a origem são invocações de demônios. E quem pronuncia, a gente não, quem pronuncia está muitas das vezes falando porque ouve ou porque viveu em um ambiente que é comum falar esses palavrões. Portanto, não sabem que é uma invocação de um demônio. Certo? Há vários tipos de forma de legalizar o inimigo agir na vida da gente. Existem 3 tipos de atuação: opressão, influência ou incorporação, certo? Que nós chamamos de possessão. Mas o alerta aqui eles são anjos caídos, não são deuses, certo? Precisam de legalidade, precisam de permissão para agir. Porém, eles são seres dotados de conhecimento e que muito mais do que qualquer ser humano, menos Jesus, né? Então, ser humano. Pastor, Sim. essa tipo assim, as pessoas fazem assim, essa invocação, usando os demônios, como se não sabe. A pessoa é amaldiçoada ou não é? Por exemplo, que muita gente tem mania de chamar a criança de danado. E tipo, a gente for pesquisar, aquele danado é uma coisa diabólica, entendeu? Tá amaldiçoando a criança ou não tá? Danado ainda não tem. Tá, ué. Então não estaria por quê? Se você Danado, pronunciou, e principalmente que na maioria das vezes é dito no momento da raiva, da ira. danado, Mesmo com a intenção de nome que amaldiçoar. Tem mãe que costuma de chamar criança. Entendeu, Morena? Se é que foi
Morena? Eu era chamada de espadachim. Danada é sinônimo de demoniado. Tem muita gente que Não, fala eu era chamada de uma criança de espadachim. danado. Danado sem saber. Por isso que eu tô querendo saber se tava amaldiçoando a criança sem saber. Tá, e não é só isso, é várias outras coisas também que amaldiçoa, mesmo sem palavrão. Sem a palavra, por exemplo, menino, você não vai dar em nada, tá amaldiçoando. As nossas palavras têm poder. Mesmo que não invoque demônio, a maldição através da... muita gente tem... Olha, quem tem medo de macumba aqui? Ixi, eu não consigo apagar, hein, Lívia? Antes eu tinha pavor, mas eu já fui curado. Quem tem medo de macumba? Ninguém, né? Graças a Deus. Mas vamos lá. Me fala aí os 3 tipos de macumba mais comum. Galinha preta, Isso, eu não consigo. cachaça, né? Vela, quem dá mais? Nome no sapo. Flor. Nome na boca do sapo. Hã? Mais. Não é comigo, não. Flor, fígado. É o quê? Fígado só cebolado, filho. Receita bizarra. Fígado como? É pra dar problema de saúde nas pessoas que estão usando muito fígado. Fígado também só cebolado. Mais, os 3 tipos de macumba mais comum, gente. Vamos lá. Os 3 tipos de macumba. Mas a gente falou 10 aqui, você não pôs nenhum. É que nenhum dos que vocês falaram é o mais comum. Maldição. Oração contrária. De oferenda. Ô, Lívia. Oração contrária. Bom, vamos lá. Sacrifício. Mas tá apagado. Olha pro Fala, comida. Palavras. Palavrão. Qualquer tipo de coisa, tá bom? Palavras de maldição. As macumbas mais... As formas mais comuns de lançar macumba. Palavras. Mais. Quem dá mais? Quem quer chutar? Oração contrária que ele me falou. Palavra. Não- Palavra. É palavra. Não. É só desejar. Tipo. Não é? Não, A oração palavra às contrária. vezes você Ritual, não tá ritual, desejando que a ritual. pessoa seja. Isso é bom. As formas mais comuns de lançar macumba. Palavras. Segundo. Opa, ritual macabro. Eu procurei aquela macumba que faz, tá? E seu amado em 3 dias. É macumba? É. Vai ser mandado em 3 dias. Vai ser mandado em 3 dias. Bom, palavras. Então o quê? É tão comum. Eu ouvi um pastor, Alguém tem uma caneta aí? pastor Um falando lápis que a extra? mulher trouxe uma foto. Pastor, eu quero história pro meu marido porque entrou Tem um lápis extra? uma pomba gira e estragou o nosso futuro e não sei o que e tal. E o pastor pegou aquela foto, começou a orar. Deus, repreende aquela... Você viu, né? Eu vi. Repreende aquela mulher e não sei o que. Pai, fez uma oração. Abençoa esse casamento e não sei o que e tal. E repreende, Senhor, aquela mulher da vida desse homem, não sei o que e tal. Aí foi, obrigado, pastor, obrigado, Deus abençoe, não sei o que. Chama ele para vir na igreja. Não, ele não dava pra vir, não sei o que. Ele foi descobrir. Não, mas ele é casado, pastor, com a outra mulher. Ah, mas foi casado com a senhora antes de casar com a outra? Não, ele era para casar comigo. Ele era o meu homem, só que ela casou primeiro. Pastor, acabei de fazer uma macumba aqui. Né? Você fez eu fazer uma macumba. Eu orei pro homem casado para Deus repreender a mulher dele para vir para você. Você que tá errado. Então é assim, as palavras são a forma mais comum de macumba. Segundo, roupas. Gente. E o nome? Como põe nome? Como assim? Entra como palavra? Assim, por exemplo, põe um nome no papel assim da pessoa pra fazer. Não, mas aí já é intencional.
Aí já é uma amarração intencional. Então, mas é macumba também, não é? Não, Pessoal, é macumba também, pode não ser tão comum. Mas roupas, gente, a coisa mais comum que tem é você ser macumbado com roupa que ganha. Com doce também. É, Carol me mostrou esses dias. Eu então, Tá arrependido? se você olhar no meu guarda-roupa, de todas as roupas que eu tenho, talvez 2 ou 3 é comprada. Nem cueca eu compro, eu ganho tudo. Mas o pastor ora Meia. antes de vestir, né? Eu oro, mas não quer dizer que não foi macumbado. Mas quando Quer você dizer, ora, não anula Quebrou o a que pessoa legalidade. fez? Quebra a Claro, legalidade. Mas não claro. quer dizer que não tenham feito uma Claro, mas eu posso contar aqui um Mas já foi testemunho. desfeito. Muito rápido, senão a gente não avança com as aulas. Eu ganhei de um amigo, não vou citar nomes, não vou citar nada, mas ninguém conhece também se eu citasse, mas eu não vou citar amigo. Há muitos anos isso, a gente pastoreava na Maria Batista e era ainda no tempo do CPAD. Bom, nós ganhamos uma sacola de roupa. Um amigo meu de longas datas. Me deu aquilo e eu trouxe, mas a pastora, uma sacolinha e tal, tinha uns cachecões, coisas bonitas. Ela gostou e trouxe, nós trouxemos. Aí nós fomos orar como normalmente, né? Antes de dormir, joelhamos, oramos com as crianças, fomos orar para dormir, nós dois aí, pimba. E a pastora vê, ela tem a visão aberta. Mô, tem um demônio aqui dentro. Eu falei, pronto. Tem, tá. Correu lá pra cozinha. Eu falei, vamos expulsar. Aí expulsava o demônio da cozinha, ele ia pra sala. Expulsava da sala, ele ia, descia, porque aquilo descia, quem conhece lá o templo antigo, descia uma escada por dentro mesmo e já entrava no templo, na igreja, naquela, onde é a cava. Bom, aí ele descia para dentro da igreja e a gente não entendia nada. E ia lá, expulsava, ele saía, mas ia para cima. Aí ia pro quarto dos meninos e aqui. Aí eu falei com a pastora, falei, amor, tem alguma coisa, alguma legalidade que está legalizando ele ficar aqui. Porque ele não sai por quê? Aí vamos orar. Esquece, deixa esse demônio. Joelhamos, voltamos pro quarto, joelhamos na beira da cama e fomos orar. Aí fomos orar, aí começamos a orar, Deus mostra, aí Deus mostrou. Na sacola de roupa tinha um cachecol que era oferecido para uma entidade. Aí, amor, vamos amanhã cedinho. Eu falei, não, amanhã cedinho não, vou dormir com esse bicho aqui dentro, não. É agora, ele vai morar no lixo, quer ver? Aí fui lá, busquei a sacola toda, tirei o cachecol não, peguei a sacola toda, joguei no lixo. Mora aí! Você quer morar, mora aí. E eu, se tivesse com paciência, ia pôr fogo, né? O cachecol pra ninguém pegar, mas joguei no lixo. Não joguei naquela reciclagem não, joguei no lixo mesmo. Bom, aí o que aconteceu? Voltamos, oramos. Assim que eu tirei o cachecol, ele já não tinha legalidade, ele teve que sair, né? Aí nós fomos orar, efetivamente, para dormir e tal. E eu não vejo, ela vê, mas eu ouvi ele na janela assim, ranhando e rosnando de ódio, do lado de fora da janela do nosso quarto. E ela via, amor, tá na janela. Eu falei, tá, mas ele não pode entrar não, acabou. E não tem legalidade. Ou seja, roupa é a forma mais comum de trazer coisas consagradas, que nós chamamos de macumba, né? Legalidade para o inimigo agir na vida de alguém. Por quê? Então, mesmo que o pastor orou antes, ele não saiu daquilo que o senhor tinha ganhado. Naquele eu não orei, na verdade. A gente tinha acabado de chegar com aquilo, né? Naquela noite mesmo. Mas eu sabendo também não quis orar. Eu já não quero aquilo, jogar fora. É assim, não que fosse a pessoa. É que assim, qualquer roupa que eu te der minha, eu já não sei de onde veio. E às vezes as pessoas dão coisas que ganharam e que não sabem de onde veio. Certo?
Então, assim, palavras é a forma mais comum e muita gente não acha, mas a maioria das vezes as maldições, as macumbas são feitas por meio de palavras. Eu posso fazer uma pergunta e se não dá pra responder agora, você responde depois? É que me fizeram essa pergunta, eu mandei perguntar para o senhor, mas eu sei que a pessoa não perguntou. Se, por exemplo, eles dão um nome para a entidade. Tem Zé Pilintra, Pombagira, tudo. É pecado ou é algum tipo de adoração quando você for repreender, você dá o nome ao demônio? Tipo, É indiferente. Pombagira, eu te repreendo em nome de Jesus. É indiferente. É indiferente. Porque assim, o nome não é de um demônio específico. É uma classificação de um tipo de demônio. Por exemplo, quando fala Pombagira, existe vários tipos. Pombagira sete saia, rosa branca, Pombagira não sei o que lá velha. Pronto. Mas está identificando um tipo de, uma classificação de demônios que atuam na área da sexualidade. Certo? Quando fala, o Zé Pilintra, tá falando de demônios que atuam na área dos vícios. Exu Caveira, sei lá, é demônio na área capa preta, é demônio mesmo de morte, tipo pastor, espírito de morte. Também não convém falar zoando não, né? Não convém falar o nome de nenhum desses zoando não, né? Como assim? O nome de nenhum desses demônios zoando. Chamar os outros nego velho como se fosse... Aliás, lógico que não, né? Por exemplo, a pessoa não sabe que é o nome do demônio e chama... É uma classificação. É invocação, demônio. Você não sabe o nome. Por exemplo, você vai expulsar uma pombagira aqui e outro expulsa a pombagira lá no Brasil. Quer dizer, quantas pombagiras existem? Né? Então não é um nome, pessoal, é uma classificação de um demônio. Os demônios não são onipresentes, eles não estão em todo lado. O que está aqui. E o que tiver no Brasil, está no Brasil. Tem demônios divididos? Eles podem... Cada país é os demônios diferentes. Eles são organizados, nós vamos falar na hierarquia. Eles são organizados hierarquicamente. Cada lugar tem um principado específico que atua em situações específicas. Oi? E também, para esclarecer um pouco, esses nomes citados são figurativos. Eles têm um nome, tipo, o nome deles mesmo, assim, sem ser esses que o candomblé usa, o banda usa. Eles têm, eles são nome, por exemplo, meu apelido eu boto Tai, mas meu nome é Tailândia. Eles têm também, entre eles, Sim. nome de fato, porque quando vai expulsar, alguns falam o nome verdadeiro, né? Que é sempre esses nomes difíceis, assim, e tal. Quando eu assistia filme de terror, que eu era viciada em filme de terror, por isso que eu sei, assim, um pouco dessas coisas, que no filme de terror ensina muito, como acontece. E quando ia expulsar, o padre, o pastor ia expulsar, eles falavam, tinha alguns que falavam o nome, por exemplo, para conseguir expulsar, às vezes tinha que descobrir, é Bíblia, né? Mas tinha que descobrir o nome verdadeiro para saber como expulsar aquele tipo lá e tal, não sei o que. Então, só para concluir, eles têm um nome por trás desse nome figurativo que a gente sabe qual. Tem uma coisa que sim. Então, se eu não saber o nome do demônio, eu não consigo expulsar daquele... Jesus nunca citou o nome de demônio, ele falou, sai dele. Sim. Tá. O nosso padrão, né? Mas eu já É a vi. Bíblia. Mas assim, a questão muitas das vezes do nome, eles perguntam para identificar o problema, porque assim, expulsar demônio é paliativo. Se você for no médico e tiver com dor de cabeça ou com febre, eles vão te passar Beneuron. Beneuron
é um tratamento paliativo. Ele o quê? Ele trata o sintoma. Ele vai tirar a dor e vai tirar a febre. Mas qual é o seu problema? Você está com a inflamação na garganta que está dando febre? Está com a inflamação no ouvido que está dando febre? Então, é assim, o problema precisa ser tratado. E às vezes é só com antibiótico. O Beneurol não vai tratar. Então, expulsar demônio é tratamento paliativo. O que que é? Eu expulsei um demônio de uma pessoa, mas qual é o problema? Qual é o problema em que sentido? Ou seja, qual é a legalidade que aquele demônio tem para entrar na vida da pessoa? Porque ele só entra com a legalidade. Por exemplo, o adultério ou a prostituição. O demônio vai entrar quando? Quando a pessoa adulterar ou prostituir, né? A legalidade é vícios. Quando a pessoa fizer aquilo, né? Seja droga, bebida, seja o que for, o demônio vai novamente ganhar domínio. Ele só pode dominar se for dado a ele o domínio. Agora, por que que eles perguntam? Muitas das vezes eles não conhecem a vida da pessoa, aí eles perguntam o próprio demônio. Né? Às vezes, na autoridade que eles têm sobre a vida deles, o demônio é mentiroso, né? É mentiroso, mas às vezes tem que falar. Aí falar, é pombagira. Bom, essa pessoa, depois eu vou ter que conversar com ela, que ela tem um problema na área da sexualidade. No mínimo, vê pornografia, ou adultera, ou se prostitui, alguma coisa acontece. Enfim, eles tentam falar para saber mais ou menos como tratar a pessoa depois. Mas, na verdade, saber o nome do demônio para poder expulsar não é necessário. Sai em nome de Jesus. Espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. Se tiver autoridade, beleza, vai sair. Né? Um outro exemplo, Jesus ele vai chegando em Gadara. Especificamente nesse texto, Jesus manda ele se identificar. Para quê? Para a gente saber que existe situações em que ninguém conseguia expulsar porque era o quê? Legiões. Legiões é o quê? Depois nós vamos ler na Bíblia que legião só pode ser expulsado com jejum e oração. Né? Mas nós estamos estudando sobre os anjos. Né? Não pode Tem entrar 30 muito minutos que a gente demônio. já não tá estudando. Vocês então mesmo nem interessado Pastor, atuação maligna. Vamos lá. Pode entrar muito Eu demônio. não Tá vou falando nem dos falar anjos, só que desse diferente. Fala meia hora atrás. Vamos seguir. Deixa eu explicar, Tá só ali. fala. Bora. Tá ali. A hierarquia dos anjos. A Bíblia revela que existe entre os anjos celestes uma ordem hierárquica, uma relação de subordinação entre diferentes categorias. Bom, e vocês vão ver que na Bíblia a classificação dos demônios nada tem a ver com aquilo que a gente ouve. Não estou dizendo que não é uma forma. Sim, é uma forma de classificar, mas na Bíblia eles vão estar classificados como principados, potestades, dominadores e assim por diante. Não vão estar classificados como Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, É verdade. Tem nada Maria disso, Mulambo, Não enfim. esses nomes tudo, não. Em Colossenses 1,16, menciona-se essa graduação em ordem decrescente. Tronos, dominações, principados e potestades. Enquanto Efésios 1,21, a mesma graduação são mencionados em ordem crescente. Principados, poderes, potestades e domínios. Vejamos algumas categorias de anjos segundo a Bíblia. Bom, aqui vai falar de riba para baixo, de cima para baixo, certo? Vamos lá, arcanjo. Arcanjo. Vamos mapear primeiro, ó. Vai. Arcanjos, 24 anciões, querubins, serafins. Estou só mapeando. Anjos comuns. Anjos comuns, pronto. É assim, os anjos comuns aqui os anjos que não são, né, dessa serafins, querubins, São nada. não são os graduados. Não, são anjos.
e dotado de poder. Tadinho. Faz Não os traz seus Não vão querer Não, não nada. traz mensagem. Pode ser Olha aí. guerra, antes de guerra, pode ser, enfim. Vamos lá. Arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,16. A Bíblia não fala de arcanjos no plural, e sim de um arcanjo no singular. Palavra que na Bíblia se aplica a Miguel. Bom, aqui cabe vocês anotarem, porque não vai estar no livro. Cabe vocês anotarem, porque não vai estar no livro. Cabe vocês anotarem, porque não vai estar no livro. Vocês vão ouvir falar no arcanjo Rafael. Tá aqui. Vocês vão falar. Tá aqui. Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Nos livros apócrifos, e aqui eu passo a explicar, livros que não fazem parte do cânon sagrado, certo? Livros apócrifos são livros que não fazem parte do cânon sagrado. O cânon é os livros que foram considerados inspirados por Deus. Portanto, os livros que não fazem parte do cânon sagrado são considerados apócrifos. Nos livros apócrifos, vocês vão achar o Uriel, o Rafael, o Jucimariel e outros mais. Não é bíblico. Bíblico é um. E você não vai ver a Bíblia falando de arcanjos. É sempre utilizada a palavra no singular. Arcanjo. Arcanjo Miguel. Ponto. Convém anotar, você falou 1000 coisas, Jesus não faz. Mas tá aqui, tá A no última livro. frase. Ah, ele falou que convinha anotar qualquer coisa, que não ia estar no livro. Tá gravando, Eric? Sim. Tá gravando? Você ouve com calma e transcreve. Quer que eu resumo o quê? O que é livro apócrifo? Não, é porque o senhor falou que convinha anotar porque não estava no livro. Mas tá no livro. Aí eu fiquei... Não vai estar no livro nesse, pelo menos em bibliologia vai estar. Não vai estar nesse, que os livros apócrifos são livros que não são considerados consagrados, que não fazem parte do cânon sagrado, certo? Mas vocês vão aprender isso em bibliologia, vamos. Irmã Maria do Bairro. Cuidado. Meu dinheiro, né? A etimologia da palavra arcanjo, do grego arcângelos e do latim arcângelos, significa o principal entre os anjos. O prefixo arca em arcanjo sugere um anjo-chefe, principal ou poderoso. Embora a literatura apócrifa e pseudepigrafa mencione 4 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, a Bíblia Sagrada só menciona um arcanjo, cujo nome é Miguel, que significa quem é semelhante a Deus. Exatamente. Na primeira frase. Bom, então, o que vocês vão achar na Bíblia é arcanjo no singular, arcanjo Miguel. Todos os outros vocês vão ouvir falar, mas é retirado dos livros apócrifos, tá? Não é retirado da Bíblia. Não tem nenhum anjo chamado Gabriel, não? Não, tem o anjo Gabriel, Mas mas anjo Gabriel é um anjo Sim, mas tá falando de anjo mensageiro. geral. É um anjo mensageiro. Mas é o anjo Gabriel. Ele é o quê? Ele é um anjo. Aqui nós estamos falando do arcanjo. Arcanjo, a palavra arc é o maior, o principal. Entendeu? Os 24 anciões. Anciãos, perdão. E ao redor do trono, Quando o Jucimário for pro céu, já não é 24, é 25. Pois é, viu? Até lá você já tá um ancião, né? Eu não quero ir agora também não. e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro.
Apocalipse 4:4. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Apocalipse 4:10. Vocês diziam isso? Não sei, é o que está escrito. Esses seres estão diante do trono de Deus. Vocês estão tirando foto? Quem tá tirando foto? Botando, tá? Ela não tirou mais Obrigado. nenhuma. Tirei sim. Acabou de tirar. Esses seres estão Obrigado. diante do trono de Deus e são de uma elevadíssima posição na categoria angelical. Deus os encarregou de representarem a igreja do Cordeiro de todos os tempos. Dessa maneira, 12 deles representam os salvos do Antigo Testamento, representando as 12 tribos de Israel, enquanto os outros 12 representam os salvos do Novo Testamento. Tem um mistério aqui, né? E a Bíblia diz que os 12 apóstolos terão os seus nomes nas colunas, né? Enfim. Isso é uma matéria que nós vamos aprofundar em escatologia, certo? Escatologia nós vamos aprofundar mais aqui. Mas aqui, em angelologia, vocês precisam saber que os 24 anciãos são considerados, na hierarquia angelical, anjos, certo? Não tem assim, eles são querubins, eles são serafins, não tem uma nomenclatura dessa. Eles são chamados só de 24 anciãos. Ele não tem outro nome para eles na Bíblia, mas são anjos, são criaturas criadas por Deus para habitar no reino celestial. Tem a representatividade, certo? 12 representa o velho, 12 o novo, 12 tribos, 12 discípulos, e assim por diante. Vamos lá. Querubins. Os querubins, hebraico, querub, vocábulo correlato com o verbo acadiano. Tá certo, né? Acadiano. Que significa bem dizer, louvar, adorar. Estão sempre associados com a santidade de Deus e com a adoração que a sua presença imediata inspira. Bom, o Lúcifer, que acredita-se ser o Satanás, o Lúcifer, ele foi criado por Deus e era um querubim. Nós vemos aqui, era um querubim. Mas ele não era um querubim qualquer. Quando nós vemos na Bíblia, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Certo? Há textos que atribuem a ele uma responsabilidade na área da adoração. Né? Texto que diz que dele saía som de pífaros, enfim. Mas sim, é uma criatura criada por Deus e é um querubim ungido. Eles são descritos biblicamente como os querubins da glória, Hebreus 9:5. São apresentados na Bíblia como seres reais e poderosos que zelam pela santidade de Deus. A primeira menção bíblica aos anjos refere-se aos querubins, Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins estavam sobre o propiciatório da Arca da Aliança, Êxodo 25:18-22. Portanto, na poesia bíblica, Deus está entronizado entre os querubins. Salmos 81 e Salmos 99. Ou seja, sendo adorado. Sim. Eles estavam na ornamentação do Templo de Salomão em Jerusalém. 1 Reis 6:23-32. O profeta Ezequiel teve uma visão dos querubins da glória, Ezequiel 10. Davi poeticamente diz que Deus montou em um querubim e voou sobre as asas do vento, Salmos 18:10. Maravilha. O querubim também pode ser um meio de transporte. Oi. Da hora. Eu separei aqui, não sei se os anciãos, eles ficam então na mesma posição
Não. Porque eles sofrem a mesma coisa, eles adoram por causa dos Não, eles estão assentados em tronos. Existem 24 tronos e eles têm coroas. É claro que eles lançam, né, para Deus, né, na presença de Deus, e se prostram. Mas os 24 anciãos aqui só estão abaixo do arcanjo. Depois é que vem os 24 anciãos, depois é que vem os querubins. Tá bom? E depois o serafim. Não quer dizer que o querubim é maior, o serafim é menor. Vocês vão reparar aqui que são coisas diferentes. Os querubins têm a parte da adoração, tal. Os serafins são seres ardentes, mas também adoram. Vamos ler. Serafins. Pastor, Quem quer ler agora? Os querubins, eles não só adoram, então. Não. Também pode ser meio de transporte, pode ser Deus. Por que eles foram usados para guardar? Também. Olha, lá no Jardim do Éden, foi posto o quê? Sim, Querubins. E com o quê? Que manda. Espada, né? Então, espada é pra quê? Pra guerrear, não é? É isso. Então, E se eles foram postos da guarda, era pra defender ou guardar. Guardar ou defender, né? ou atacar. O ser humano vai atacar. Vamos lá. Serafins. O termo hebraico é seraf. Provavelmente se origina de uma raiz hebraica cujo significado é queimar. São seres ardentes, o que daria a ideia de que os serafins são seres brilhantes. Peraí, quem quer mais? Quem quer ler aí? Pra descansar a Thalia. Não precisa Lívia? descansar, não. Então lê. Eu não preciso descansar, não. Não, deixa, a Carol vai ler. Tô brincando, é só. Pode ler, Lívia. Os serafins são mencionados uma única vez na Isso Bíblia. é alto, nega. Os serafins são mencionados uma única vez na Bíblia no livro de Isaías. Isaías 6. São mencionados acima do trono de Deus. Versículo 2. Eles têm 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, para não contemplar a glória da face de Deus. Com 2 cobrem os pés, em sinal de humildade, pois os pés nos falam de serviço cristão. E com 2 voavam. Esses seres estão em constante movimento. Os serafins são responsáveis pelo louvor do profeta Isaías. O profeta Isaías contemplou o cântico dos serafins. Isaías 6:3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Estes seres são seres de alta patente, são responsáveis pela adoração diante do trono de Deus. Bom, eu queria fazer aqui uma observação. Vamos supor que a quantidade de anjos criadas por Deus é miríades e miríades, né? Quer dizer o quê? Uma multidão incontável. Nós somos limitados, a gente não vai ter número para isso. Mas vamos supor que fosse 1000, né? Um exemplo. Isso aqui representa miríades e miríades. Foi a quantidade que Deus criou de anjos, no total. Querubim, serafim, arcanjo, 24 anciãos. No total, a população celestial que Deus criou de anjos foi miríades e miríades. 1000. Certo? Quantos nós temos hoje? Eles foram criados todos de uma vez só. Nós já vimos isso, né? Mas quantos nós temos hoje? Todos. Temos todos. Só que a terça parte foi pra vala. Fala, você chegou a puxar o fôlego. Hã? Quem falou aqui? Eu fiz 76. Porque tirou terça parte, não foi? Exato. Hã? Exato. Quem dá mais? Quem dá mais? Bom,
Nós vimos aqui, vocês responderam uma pergunta, que os anjos são imortais. Bom, se eles são imortais, a mesma miríade e miríades que Deus criou é que existe hoje. A diferença é que aos eleitos e aos caídos não deixaram de ser anjos. Não deixaram de ter poder. Eles não deixaram de ser criatura e não deixaram de estar sujeitos a Deus. Certo? E nem deixaram de ser imortais. Nem deixaram de ser imortais. Eles existem. Os anjos existem exatamente a quantidade que foi criada por Deus. Ponto. Agora, aqui eu não vou entrar, é muito polêmico e vai tomar tempo. A soberania de Deus, Deus na sua soberania, ele decidiu previamente que o homem teria o quê? O mesmo que os anjos têm, livre. Por quê? Porque senão a adoração não seria adoração. Então, na sua soberania, ele decidiu. Eu decido que o homem tem o poder de decidir. E aqui, os anjos caídos, desde Adão e Eva, né, que começou desde lá, né, ele tentando destruir a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Desde lá que ele tenta corromper o homem. Certo? Por quê? Porque ele perdeu o seu principado. Vai ter uma condenação eterna, porque são imortais, né? Vão ter a condenação eterna e tentam derrubar os homens. Mas todos os que existem até hoje. Só que uns são eleitos, outros são caídos. Abriram mão do seu principado. Anjos comuns. Anjos comuns. Os exércitos de Deus. O número dos anjos graduados Só uma observação. Eles continuam tendo poder, mesmo caído, e apesar de estarem sujeitos a Deus, como Deus decidiu que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher deixar eles agir na nossa vida. E é assim que nós damos legalidades a eles. Certo? Assim como Eva, Adão, e de lá para cá, todo ser humano que não pede um help por Espírito Santo acaba. Vamos lá. O número dos anjos graduados é muito inferior ao dos anjos comuns, que são incontáveis. São eles o exército celestial que sempre está em pé diante do trono de Deus, à sua direita e à sua esquerda. Segundo Crônicas 18. Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos, o Deus das grandes hostes das miríades incontáveis. São chamados de anjos eleitos em 1 Timóteo 5, 21. Deus criou os anjos com livre-arbítrio. Em um determinado período eles foram postos à prova e os que escolheram servir a Deus foram denominados os anjos eleitos. Anjos eleitos. Anjos eleitos. Então, os eleitos são os que não abriram mão do seu principado. Pode continuar. O serviço dos anjos. O serviço. O número dos anjos. Já leu o serviço dos anjos? O serviço dos anjos, pastor. Eu viria a Onde é que folha. eu tô? Eu viria a Agora é o folha ao número invés de dos virar o anjos. livro. Agora é o número dos anjos. Número dos anjos, perdão. O número dos anjos. Porventura tem o número dos seus exércitos? Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levantará a sua luz? Em Jó 25:3. Os anjos são seres incontáveis. A nossa matemática é falível para descrevê-los em números. São apresentados sempre como um exército. Isso nos fala de números incontáveis. Podemos ver algumas expressões bíblicas relativas ao número dos anjos. Os carros de Deus são 20 mil milhares de milhares, em Salmo 68, 17. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. Está escrito em Deuteronômio 32, 2.
Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. E Daniel 7:10. Mas chegaste ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Em Hebreus 12:22. O número dos anjos permanece inalterável, pois eles não se multiplicam. Eles são assexuados, ou seja, não possuem a sexualidade, certo? Por isso, quando a gente fala, e lá tá, reforça a ideia de que a Pombagira, o Zé Pilintra, né, a Maria Mulambo, são classificações terrenas que se dá, não quer dizer que é o nome pessoal daquele demônio, certo? Bom. É disso que você está falando, pastor, aquela outra vez. Tem aquela, o que a gente falou da outra vez, eles dão o nome, né, de incubos e sucubos, que nós falamos na última aula, que é os demônios que atuam durante a noite na área da sexualidade. E tem pessoas que pensam que teve sim uma relação sexual com demônios, não sei o que. Bom, aquilo é um espírito maligno que, pronto, tem legalidade para manipular as sensações da pessoa, certo? Bom, aonde nós temos os neurônios? Nós às vezes esquecemos. Aonde nós temos os neurônios? Aonde ficam os neurônios? A maioria tem no cérebro. Por que você tá rindo, menina? Bom, nós temos neurônios no corpo todo, né? Bom, nós temos neurotransmissores no corpo todo, não é? Dá 0 pra ela. A maioria fica na cabeça. A maioria fica na cabeça, mas nós temos neurotransmissores no corpo todo. Quando você dá um problema na coluna, você vai no neurologista por quê? Bom, como que você... Tá aqui o Fabrício, que deve saber melhor do que eu. Como você pode afirmar, e a ciência afirma, né, que a força física, é também uma atividade neurológica. É uma vertente neurológica. Ou seja, para você desenvolver a força, não é só simplesmente você ter volume. Você pode ter volume e não ter força. A força também é uma atividade neurológica. Nós temos neurotransmissores. Você pode ser uma tripa e ter força, né? Bom, por dizer que o que essas entidades malignas vão fazer é manipular os neurotransmissores, é fazer você sentir sensações e produzir hormônios, enfim. Vamos lá. Agora sim. Serviço dos anjos. Os anjos, o serviço dos anjos. Os anjos, como cidadãos dos céus, exercem um ministério celestial, mas também estão associados ao trabalho da igreja aqui na Terra. Quem que escreveu isso? Quem que escreveu essa porção? Deve estar aí no final. Não no início. Mas não faz parte da matéria. Vamos, siga. Vamos avançar. Eles ministram aos outros? Tá aí um quadradinho com quem é o reitor acadêmico, quem fez a correção, blá. Não fizeram a correção. Vamos lá, Lívia, manda a bronca. Felipe, lê um pouquinho, você tá aí muito animado. Eles ministram aos santos.
Porventura são todos eles espíritos ministradores enviados a servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Bom, se era aquela pergunta que nós lemos, se eles estão a serviço dos que hão de herdar a salvação, então a igreja não há de herdar a salvação, então estão a serviço da igreja, né? Não são servos de um homem, mas servem a um homem. São servos de Deus, cumprindo Servos dos homens. Conservos também, em outro sentido, mas também são conservos, porque nós somos servos de Deus e eles são servos de Deus. Vamos lá. Os anjos exercem o ministério de serviço, a diaconia. O seu serviço é primariamente ajuda, alívio e apoio espiritual. O verbo diaconem foi empregado quando os anjos cuidaram de Jesus. Bom, engatou o riso. De modo sobrenatural, depois de Satanás o haver tentado. No Salmo 104:4, o salmista emprega a palavra ministro para os anjos. Mateus. Salmo? Você tá no outro lado, Zé? Salmo 104:4, o salmista emprega a palavra ministro para os anjos. Os anjos são ministros de Deus e dos santos. Encontramos em várias passagens bíblicas os anjos ministradores servindo aos homens. Esses ministros designados por Deus estão servindo a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Bom, vejamos alguns exemplos bíblicos da ministração dos anjos. Nada a ver, cara. Na vida dos homens e mulheres. Tá bom. Vamos parar aqui. Já acabou o nosso tempo. Nós vemos os exemplos na semana que vem. Nós veremos os exemplos na semana que vem. Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa no grupo ou no privado, fiquem à vontade, certo? E ao longo da semana vão respondendo lá os quiz. Qual é a intenção daquilo, gente? Não tem valor ou peso no sentido de nota, de avaliação. Quando tiver, e foi o caso de um trabalho que eu passei lá, quando tiver eu vou avisar, mas aqueles quiz, aquelas coisinhas que eu coloco lá para vocês, aquilo não precisa escrever em nada, é só pôr um checkzinho. É muito importante para vocês ativar a memória. Aquilo é só didático, não é para avaliação. É uma forma didática que eu utilizo para manter vocês, ajudar vocês a memorizar os pontos-chave por exemplo, tem muita coisa aqui que é ministrado, mas eu vou no ponto-chave daquilo que vocês precisam realmente decorar como tópico. E depois, o anjo tem livre-arbítrio, é uma coisa simples. Mas você decorou, você relembrou, se alguém te perguntar, você vai responder com facilidade. Né? Os anjos têm livre-arbítrio, eles têm o poder de escolha, porque se eles não tivessem, a adoração não seria adoração. Né? Então, é muito importante vocês irem respondendo aquilo para vocês mesmos. Para mim, a nível de avaliação, não... mas respondo errado, não faz mal. Você respondeu, você ativou a memória, viu que errou, você está aprendendo na mesma. Amém? Não, mas aquele lá de quem já respondeu, não responde mais. Né? Você mandou hoje. O de hoje foi só uma recapitulação. Para eu avançar na aula e vocês não ficarem perdidos. Ninguém ficou perdido, tá todo mundo top. Para de graça. Ixi, esse corrochão me dá Vamos orar. Não sério, né? Os neurônios não funcionam mais não. Tudo doido.
tudo tomando Gardenal, certeza. Fala pra eles também. Que neurônio. Vamos orar. Hoje o nosso presbítero Vasco vai orar para nós, para terminar aqui a aula. Agora vai ficar isso até o ano que vem, Senhor. O Vasco tá aí, eu nem olhei, né? O Vasco tá aí, né, gente? Ih, rapaz, não tá não. Ele saiu. Presbítero Maguil, ora aí para terminar, por favor. Amém. Tá me ouvindo, pastor? Sim? Me ouviu? Ah, então tá. Então tá, vamos orar então. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai. Agradecemos, Senhor Deus, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor. Porque sabemos, Pai amado, que só temos que te agradecer. Por esse privilégio, Pai, de aprender um pouco da tua palavra. Senhor, que tudo que viemos aprender nesta noite, Senhor, que nossa mente, Pai amado, possa guardar como a tua palavra diz, Deus, que tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor, Deus está guardado, Senhor Deus, ó Pai, na nossa mente e entra no nosso coração. Senhor, guarda cada um de nós, Senhor Deus, que possamos ter uma noite reparadora de sono, Senhor, aonde nós sabemos, Pai amado, que o sono, Pai amado, Deus poderoso do Senhor é conosco. Nos guarda, nos proteja, Senhor, e que possamos, Pai amado, cada dia mais, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Deus, por nós, porque sabemos, Senhor, te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, guarda cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja na vida de cada um que aguarda a vinda de Cristo, desde agora e para todos sempre, todos digam Amém. Vão com Deus. Deus nos abençoe. Vão pra casa que vocês estão todos sem neurônios.